boa noite a todos, todas, todes que estão aqui presentes com a gente hoje, né? Um momento de muita alegria, de festa, como a Mariane falou, né? Eu vou iniciar conversando um pouquinho com vocês, o Daniel também vai conversar com vocês. E estava com muita saudade de falar com vocês, de dialogar aqui no nosso grupo, né, nos nossos eventos, né, então estou aqui desejando que vocês estejam bem, espero sinceramente que sim, desejo que vocês estejam com o coração em paz, conseguindo se alimentar adequadamente, né, empregado, vendendo a força de trabalho por um salário justo, né, que dê para pagar aluguel, luz, água, gás, remédio, comer uma coisinha diferente de vez em quando também. Desejo que no momento que vocês estão deitando a cabeça para dormir, né, estejam tendo um sono pleno, de revitalização, sem crise de ansiedade, sem acordar de madrugada com sudorese, sensação de perda de ar. Desejo que vocês tenham ou consigam se desvencilhar de todas as relações que fazem mal a vocês, inclusive aquelas que a gente estabelece com a gente mesmo, né? E desejo demais que vocês estejam carregados de muita fé, esperança, muita força, para não apenas esperar, mas para fazer acontecer, que amanhã vai ser outro dia, né, gente? Porque a vida não pode ser só sobreviver. A gente precisa de festa também, a gente precisa de momentos como esses, a gente precisa aprender a viver também, né? Mas eu sei que é muito difícil, né? Até falar em festa, em celebração, sem que essas questões anteriores estejam sanadas, né? É difícil a gente ter essa disposição para cantar, dançar, brincar, dar risada, até para descansar, né? Coisas que eu desejo que vocês estejam fazendo também, diante de uma condição de vida tão incerta, né? Em linhas gerais, paz de espírito ou qualquer outro termo equivalente que vocês prefiram, é fundamental para que a gente possa conviver com a diferença, né? Sem fazer dela um inimigo, que é um pouco do que a gente propõe nesse livro. Eu ando muito contente com alguns aspectos, cabisbaixo com outros, né? E vou reforçar bastante esse discurso no lançamento do livro, porque a gente tem passado por uma série de tentativas constantes de acabar com a universidade pública, gratuita, de qualidade, dentre tantas outras coisas, mas essa em especial tem me causado bastante náusea, né? E dialoga diretamente com essa questão da diversidade, né? Essa Wanda que vocês conhecem, né, que a Mariane acabou de apresentar, ela só existe e consegue organizar esse evento que vocês vêm acompanhando, manter esse grupo de pesquisa, organizar publicações como essa, por conta de universidades públicas, gratuitas, de qualidade, de políticas públicas que acreditam que a educação é um investimento e não um gasto, né? O Daniel, que agora sim eu cumprimento, é uma das relações de amizade mais bonitas que eu tenho, e um dos profissionais mais competentes que eu conheço, que também é resultado das mesmas, inclusive, universidade pública, gratuita e de qualidade, né? As pessoas que fazem esse livro, que a gente está lançando aqui hoje, Diversidade Religiosa e História, que fazem ele acontecer, vêm ou atuam em universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Esse grupo de pesquisa, né, que se organiza diariamente para produzir conteúdo gratuito, acessível, de qualidade, né, para vocês, a Mário, o Léo, a Laís, a Maria Antônia, as Gabis, a Alexia, Gabriel, Giovana, Pablo, Augusto, Maria Isabel, que eu também cumprimento e agradeço pelo comprometimento de vocês, são resultado de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né? A gente precisa bater nessa tecla. E aos que estão aqui pela primeira vez, ou os que já estão de casa, já são de casa, né? Tem muitos que estão participando aqui com a gente há 2 anos. Meu muito obrigada, né? Tudo que a gente faz aqui, sejam os eventos de extensão, as pesquisas, a publicação, o ensino, tem um comprometimento muito sério com a democracia, com o respeito, com a diversidade, com respeito aos seres humanos, e com um desejo muito grande de compartilhar o que a gente aprende, o que a gente constrói na universidade.
A nossa ideia sempre foi criar pontes, jamais muros, né? Nada nos entristece mais do que o ódio, o desprezo e o desejo de destruir o outro. Então, gente, defendam também a universidade pública, gratuita, de qualidade, mas defendam também o SUS, a ciência, a dignidade alimentar e o direito à diferença, né? Seja ela cultural ou religiosa, como a gente aborda nesse trabalho. Esse HCIR, no formato que vocês conhecem, é algo que, embora exista enquanto grupo de pesquisa há algum tempo, né, vinculado a outros grupos, inclusive, se organiza e se intensifica principalmente a partir de 2018. Então, o que vocês estão vendo hoje é processo de um desdobramento que começou há 4 anos atrás, né? Acho que 2018 é um marco temporal no qual muitos intelectuais, se tinham dúvida, ficou bastante visível a necessidade de abrir diálogos com a comunidade e de mostrar para vocês o que a gente produz, mostrar a seriedade do que a gente faz, que diferente do que alguns representantes pensam, nós não estamos aqui plantando maconha, andando pelado, nem fazendo suruba. Infelizmente, sem falso moralismo, né? Porque quem me dera. Mas a vida na pós-graduação é muito diferente disso, né? A gente não está plantando maconha, mas a gente está plantando ideias, conhecimento, esperança num futuro melhor. E eu nem estou tentando vender esse livro para vocês, porque quem participar do evento, né, tiver uma presença mínima, como a Mariane falou, vai levar de graça. Olha que coisa fantástica, né? O e-book. Então, esse livro aqui é uma das coisas que a gente escolheu recentemente, né? Essa coletânea é resultado do esforço do nosso grupo de pesquisa, o HCIR, que atua tanto na graduação quanto na pós-graduação, envolvendo alunos de graduação, mestrado, doutorado, professores universitários, professores da rede, né? E como a Mariane destacou, a gente vem tentando, né, desde o início da pandemia, manter esse formato online de eventos e de cursos que possibilita tanto a capacitação de profissional, mas também dá condições para que qualquer público amplo, interessado, que goste de aprender sobre historicidade dos fenômenos religiosos, possam participar, né? E aí a gente trata desses temas diversos, cristianismos, catolicismos, espiritismos, candomblés, umbandas, budismos, né? Shintoísmo, satanismo, ateísmo. Recentemente a gente teve um professor falando sobre religiões vikings, né? E então o leque é muito amplo, tem muita pesquisa de qualidade, né? E a gente tem trabalhado tentando divulgar esse material todo que existe, né? E a universidade, ela tem essa função, ela tem essa condição por meio da extensão, né, de produzir discussões sobre diversidade, sobre direitos humanos, ela pode buscar sensibilizar a alteridade, a empatia diante de qualquer discriminação religiosa, né? Então, como existiu uma demanda muito grande por essa discussão sobre diversidade, intolerância religiosas, a gente se dispôs a organizar uma coletânea de textos acadêmicos que versassem sobre o tema da diversidade religiosa e história, né? Sempre primando pelo respeito das diferentes formas de crença, também daqueles que não professam religião alguma, né? Então, a gente tenta constituir uma referência tanto para os estudiosos, mas também para os curiosos, apaixonados, né? Pelas abordagens, reflexões, movimentos, hibridações, tecidas por em virtude do estudo das crenças e das ideias religiosas. Todas elas sempre pensadas ao longo da história. É um livro basicamente assim que conta com a atuação de historiadores, né? Então, o intuito, com base nas pesquisas realizadas e aqui divulgadas, é contribuir para divulgar e democratizar o conhecimento produzido no âmbito das universidades, né? Sobre diversidade religiosa e as suas realizações com a história. Eu acho que vocês vão se recordar, eu já bati bastante nessa tecla em outra fala aqui, em outras falas aqui nos nossos eventos, mas uma das coisas que serviu talvez como gatilho para a realização também dessas discussões é que à época da produção dessa proposta, uma mãe perdeu a guarda da filha de 12 anos por conta de uma iniciação da filha em um ritual de candomblé, né? A denúncia teria partido da avó evangélica que não aceitava a religião dos orixás.
E até aí, nada de novo, né? Mas o mais interessante é que o Conselho Tutelar que recebeu a acusação legitimou a raspagem da cabeça, que é o processo de iniciação, uma das características do processo de iniciação, como um ato de violência a menor. Mesmo com as justificativas, né, mãe e filhas foram levadas para a delegacia e só foram liberadas depois da jovem passar pelo exame de corpo de delito no IML, né, que não encontrou nenhum tipo de hematoma ou lesão, né. A adolescente ela só estava com a cabeça raspada, né, segundo ela, se tornando filha de Iemanjá. Nesses rituais, que a gente chama de feitura do santo, esse é um processo comum. O adepto ele vai ficar 21 dias reclusos no terreiro, né? Vai participar de um retiro espiritual, vai receber banho de erva, exposto a fundamentos da religião, né? A ideia é passar por um processo de purificação, entrar em contato com a axé e, de acordo com cada tradição, né? Fazer esse processo de conexão com os valores ancestrais da crença, né? Então, essa raspagem do cabelo, ele é um ato sagrado, ele simboliza tudo isso, né? Mas o que indigna é que, em momento algum, a mãe ou a filha foram ouvidas a respeito do que estava acontecendo. Ela simplesmente teve a filha arrancada de si, né? Então, essa situação é uma situação inconstitucional, é uma situação que desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela reitera valores intolerantes, racistas, que estão presentes na sociedade brasileira, né? Uma vez que é muito visível que as religiões afro-brasileiras ainda sofrem muita perseguição dentro da nossa sociedade, né? E tudo isso acaba evidenciando essa necessidade de uma discussão que fortaleça, né? Não apenas a necessidade de respeito às crenças, à liberdade de consciência, mas a própria historicidade desses casos de intolerância no Brasil, né? Também pensadas em contextos mais amplos. Então, o livro ele não fica restrito ao Brasil, né? É sempre importante destacar também que o 18º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, né? E esse direito implica na liberdade de mudar de religião, de convicção, de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público quanto privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos, né? No Brasil, o direito à liberdade de religião ou de crença ele é previsto pela Constituição Federal, que no seu artigo 5º, né, vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Da mesma forma, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que a criança ou adolescente ele tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, né, sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, né? Dentre elas, a crença e o culto religioso. Então, gente, é muito importante conhecer, se familiarizar com os processos históricos da organização religiosa no Brasil, em consonância com processos mais amplos, né? A gente precisa romper esses preceitos, esses preconceitos enraizados nas nossas subjetivações e nas nossas próprias visões de mundo também, né? É preciso reconhecer que a forma que a religião se organizou no Brasil foi por meio da imposição, né? Ser português no século XIX era sinônimo de ser católico. O regime do padroado, né, que permaneceu por séculos no Brasil, que vinculava Estado e Igreja, né, contribuiu para que os indígenas fossem forçados à conversão ao catolicismo. Muitos portugueses que vieram para o Brasil eram recém-conversos, judeus recém-conversos, né? E o mesmo aconteceu com os povos escravizados, que foram convertidos ao catolicismo, batizados no navio durante o tráfico, né? Então eram obrigados a ser cristãos, participar dos ritos, comportar-se como católicos.
E o nosso convite é, então, justamente para que durante a leitura desse livro, as pessoas possam se aventurar, se permitir conhecer um pouquinho mais da complexidade do estudo das crenças, das religiões, das religiosidades que permeiam o nosso cotidiano. Mas esse livro também é, aí falando muito particularmente, né, uma espécie de fetiche. Não é sexual, não, tá? É no sentido da coisa feita mesmo. Né? É um objeto que me conecta com algo que bastante sagrado, que transcende a sua própria materialidade, né? E quando eu olho para ele, é claro que essa é a minha experiência, né? Eu lembro quão importante ele foi durante todo o movimento em torno dele, de organização, do qual cada um de vocês faz parte, para a gente não sucumbir na pandemia, né? Para a gente sobreviver. E eu ainda não estou satisfeita, não, gente. Eu tenho uma bebê de 7 meses para quem a vacina não chegou, a pandemia aqui em casa não acabou, né? Mas além disso, para além disso, a chegada da vacina foi um renascimento, foi um novo sopro vital, né? E assim como muitos, eu estou aprendendo a respirar de novo. E esse livro sintetiza, né, de forma material, cada professor, pesquisador, autor que esteve conosco durante esses 2 anos, né? As centenas, milhares de pessoas que entraram em contato conosco, participaram dos nossos eventos, né? Entraram em contato com o conhecimento que a gente produz. Tudo isso representa um pouco dos aparelhos que, academicamente falando, me mantiveram viva nos últimos tempos. Então, eu celebro demais esse objeto feito, todo o meu carinho, gratidão a quem esteve direto ou indiretamente envolvido, e para além da imanência do fetiche, tem a transcendência, né? Que é o que ele potencializa, é o que ele permite, é o que vai além. E aí tem mais a ver com a interação dos autores e os leitores do que com as minhas impressões individuais. E o Daniel vai falar um pouquinho disso e da experiência dele para vocês também. Nossa, Wanda, adorei a sua fala. Fiquei emocionado, inclusive, que é muito gostoso estar aqui, né? E por isso já estendo meu boa noite a todos, todas e todes, né? Fico muito feliz, com uma satisfação imensa de estar aqui e poder compartilhar com vocês um livro que foi desenvolvido em conjunto, em parceria, em colaboração, né? Muitas vezes a gente não sabe como desenvolver isso, quais são os estágios pelos quais a gente vai passar, né? Aquela jornada que vai sempre iniciando a gente de novo no ciclo da vida sem fim, né? Lembrando até do Rei Leão nesse momento, mas que a gente fica conectado com essas várias experiências. Como que vai ser isso? E a vontade, a satisfação de escrever, né, organizar um capítulo de livro, organizar um livro, principalmente junto com uma amiga que eu estimo tanto e admiro, como a professora Wanda, né, chamando até de professora aqui, ó, com coraçãozinho e tudo. E que me traz muito carinho, muito amor. Então, isso é muito bom, porque esses laços, eles nos mantêm vivos, né? Então, quando a gente passa pelas sintonias de uma pandemia, que a gente se vê aí na experiência da novidade, né? Aquele que é novo e que a gente não sabe o que vai acontecer, e os cuidados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem estruturas nas quais a gente se segura, como a ciência, como as pessoas que a gente ama, como a universidade pública, como os fazeres que estimam a pesquisa e que sempre produzem algo novo, para a gente estar sempre em contato com a crítica, com o desafio e também com os afetos. Né? Vamos deixar aquela arrogância de lado, que ficou lá no 19, vamos pensar assim, né? Eu estou sendo bem positivo. E pensar nessa relação de divulgação, de afeto, de construção de pontes, né? De possibilitar que esse conhecimento que a gente produz, que a gente conversa, que a gente dialoga, vá para estas pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso. Que muitas pessoas que estão em outras jornadas de suas vidas, mas que têm a curiosidade, que têm a vontade de aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos que a gente quis trazer aqui. Né? Lembrando também a vocês que a gente não tem controle sobre os assuntos do livro. Né? Isso daí são envios, capítulos de livro que são enviados para a gente avaliar, para a gente ler, para organizar. Então, nem tudo está ali, né? E isso não seria possível, né? A gente não conseguiria dar conta em nenhum tipo de produção humana, acredito eu, né? Pelo menos até onde eu sei. Né? Dentro dessas relações, a gente pensou as atribuições do que chegou para a gente.
E aí a gente produziu e organizou esse livro junto com esses 17 autores e autoras que fizeram parte desse livro com a gente. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, com este livro em mãos, e espero que todos, todas e todos vocês tenham um e-book, né, no final aí do evento, que eu achei uma iniciativa excelente de disponibilizar isso para as pessoas, para que elas possam também ter acesso a isso que a gente produziu, né? A limitação, às vezes, daquilo que a gente vai comprar, do acesso a um conhecimento, é muito dificultosa. Então, a gente possibilitar esse acesso, esse contato, traz também pontes possíveis para vocês que estão aqui hoje, né? Para aqueles e aquelas que se inscreveram, vão estar nos outros dias também, possam compartilhar um pouquinho com a gente dessa sensação da pesquisa. Ler a gente, se comunicar, né? Mandar e-mail também, vocês estão aí livres, né? Vocês têm os contatos, acredito que até no livro isso esteja dinamizado, para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar. Afinal de contas, o conhecimento está aí para isso, para que a gente tenha aportes críticos, para que a gente dialogue, aprenda sempre, consigo, com os outros. É uma constância. Isso é uma vitória, até porque eu estou saindo do Covid, né? Eu, infelizmente, contraí, vai fazer aí uns 10 dias, 11 dias. Ainda estou com um pouco de tosse, um pouquinho de dificuldade. Então, caso eu tussa, eu vou colocar o áudio aqui, vou tomar um pouquinho de água, então vocês não se sentam constrangidos ou constrangidas, pode acontecer, né? Eu já estou avisando porque hoje eu tossi bastante. Mas não se preocupem, no virtual não transmite, né? Isso daí a gente já sabe, né? Já tem essa dimensão para que vocês possam ficar tranquilos e tranquilas e me escutar também, para que eu possa estimar todo esse contato que a gente teve com o livro, com essas pessoas maravilhosas que participaram do livro. Então, estar ali no HCIR, participar deste núcleo de pesquisa, deste grupo de História das Crenças e Ideias Religiosas, é também rever grandes amigos e amigas, é a possibilidade de conhecer pessoas novas, né? Estar em contato com outras pessoas e diálogos, e possibilitar também outros temas que às vezes a gente nunca ouviu falar surgirem, interesses que pessoas trazem da sua vivência, da sua experiência, da sua luta diária, às vezes contra o racismo, né, contra a homofobia, e que se manifestam nessas relações, fazendo com que a gente possa, então, contribuir para que essas pessoas encontrem um caminho possível no saber histórico, que é o saber que a gente estima aqui, mas a gente está também aberto às transdisciplinaridades que nos acompanham cotidianamente. Então, a luta pela universidade pública é constante, que a Wanda nos lembrou, né, durante a fala dela, e que foi belíssima. Saber desta luta, saber desse empenho que a gente precisa continuar tendo para que a gente tenha esse contato. A minha formação enquanto historiador se dá na universidade pública. O meu acesso à Universidade de Bolonha por um período sanduíche se dá por um investimento público. Então, tudo isso só é possível, a minha formação, né, em si, ela só é possível por conta desse acesso, dessas possibilidades, né? Por mais que ainda a gente sabe que exista uma dificuldade de inclusão, a gente está lutando para que isso aconteça, seja com as cotas, seja com outros mecanismos, para que pessoas possam também entrar nessa experiência do ensino superior, nessa experiência da pesquisa, caso tenham interesse. Então, estimar por esse livro, né, escrever a apresentação junto com a Wanda, né, que foi uma dinâmica também muito boa, as trocas de WhatsApp, as trocas de e-mail, né, tudo que ia se comunicando, seja no estresse, né, seja ali nesses eventos tensos do dia a dia, seja também naquela vontade de ver isso pronto, de ver isso concretizado e de possibilitar para todos, todas e todos que participaram do livro enquanto escritores e escritoras, esse momento de olhar para o seu capítulo e falar que bom que ele está sendo divulgado, que bom que esse saber não está lá na minha gaveta, não está ali dentro de uma pastinha no arquivo, né, do desktop, mas não, ele está sendo divulgado, ele tem ali a sua ânsia por ser lido. Então, só basta a vocês que estão aqui hoje e outras pessoas com as quais vocês terem contato, poderem ler e acessar esse conhecimento que está ali, pedindo pelo acesso de vocês. E aí, mais uma coisa, só basta vocês ficarem aí 80% da presença, né? De acordo com a Mari, com a Wanda, e vocês vão ter esse acesso do e-book, o que é maravilhoso, fico muito feliz, inclusive, de dizer isso.
E para tratar do livro em si, né, de como que esse livro está formado, quais são os aspectos que ele detém, eu fiz até uma divisão aqui por temáticas que compreendem o sumário desse livro. E para não esquecer de ninguém, fiz algumas anotações, né? Tenho medo de errar nomes, porque isso daí é importante, até porque lá no meu capítulo eu vou falar sobre nomes, magia e mitologia em relação ao poder da linguagem. Então isso também emana essa necessidade de pensar cada um desses capítulos, 16 capítulos, que nós lemos com todo cuidado, com toda vontade, para que vocês pudessem, então, estar aqui publicando ele em conjunto com a gente, frente à organização do livro. E eu dividi, frente à primeira temática que nos ilustra nesse momento, a ótica dos intelectuais do século XIX sobre as religiões afro-brasileiras. Uma ânsia de saber como que no XIX o saber científico e intelectual falava, descrevia, analisava o âmbito das religiões afro, a prática dessas religiões, como que aquele imaginário vai pensando essas modulações e como ele se apresenta ali. E nós temos alguns capítulos sobre isso. O primeiro da professora Wanda Fortuna Serafim, qual eu não vou falar muito, porque ela vai ter ali o tempinho para dar toda a dinâmica possível hoje, que é sobre o mundo dos feitiços, as crenças afro-brasileiras, sob a ótica de João do Rio, que é interessantíssimo. O outro, da Ana Paula de Assis Souza, que trata justamente do fazer o santo, dos ritos iniciáticos em Nina Rodrigues e em João do Rio. Pensando esse 19, pensando esse discurso, as fontes, como elas descrevem, como elas interpretam os ritos afro. Isso é importante. É um saber científico datado, é um saber científico que transita, mas que está lá. E pode também ainda usufruir de usos do passado, sendo necessário que a gente olhe e critique essas operações. Então, trabalhos que trazem essa pulguinha atrás da orelha para a gente pensar, nossa, como era a ciência no 19? Como que ela pensava esse fenômeno? E, principalmente, essa diversidade religiosa em si. E aí vamos para outro tema que compreende também o nosso livro. Essas divisões são minhas aqui, né? Vocês podem fazer a divisão que vocês quiserem depois quando lerem o livro em si. As espacialidades e as crenças das religiões afro-brasileiras. Interessantíssimo. Pensar no Brasil essas espacialidades. A gente começa com um capítulo do Cairo Mohammed, Por Trás dos Muros, os ubandistas no tecido urbano de Uberlândia, Minas Gerais. Olha que interessante. Como que lá em Minas Gerais há uma espacialidade em que há uma multiplicidade de representações umbandistas. A gente não está falando de uma umbanda homogênea, né? Isso daí nunca existiu em religião alguma, acredito eu. Então nós temos ali ubandistas que pensam representações práticas, que exercem as suas práticas religiosas dentro das suas concepções de mundo, do seu exercício de si. E depois, o capítulo da Laís Azevedo Fialho, sobre Exu e os limites do binarismo conceitual. E eu sei que muitos dos autores e autoras que eu estou falando estão aí, ó. Estou vendo na câmera, inclusive, né? E fico muito feliz de poder ter esse contato olho a olho, né? E qualquer coisinha que eu falar que estiver errado, por favor, gente, vocês me avisem, tá bom? Eu li, mas a gente sempre incorre nessas questões. É a minha impressão da leitura do capítulo de vocês. E aqui eu tenho um trabalho muito interessante. Por quê? Porque ele voga para ir contra os binarismos, dessas relações quase que descartianas, quase aquelas relações do século XIX também, de dizer o que é cultura, o que não é cultura, o que é religião, o que não é religião, o que é sagrado, o que é profano. Né? A gente entra nisso muitas vezes. E aqui a figura de Exu. A figura de Exu, que foi extremamente criticada e ainda é, em várias manifestações religiosas por meio do racismo e por meio da falta de conhecimento sobre este ser que está ali dentro das encruzilhadas e que manifesta a vontade de ser ouvido. E aí a gente teve no carnaval, inclusive, toda uma manifestação em torno de Exu, que muito nos alegra, justamente porque quebra com vários desses vestígios daquilo que parece que não deve ser visto e que está lá, está posto, pedindo, gritando para ser visto e fazer parte daquele terreno que já é dele, já faz parte dele também, e que pode ser dividido com uma diversidade incontável de deidades. Ou seja, que interessante pensar esta quebra de binarismos, que interessante pensar esta visão decolonial sobre estas presenças. Depois,
temos um capítulo de André Luiz Nascimento Souza, sobre as espacialidades do catimbó Jurema. Que interessante pensar o catimbó, as presenças indígenas, as presenças afro, dentro dessas manifestações espaciais. Lá vocês vão encontrar várias dessas vertentes também. E entrando agora em um outro tema, pessoal. Leis e as religiões cristãs. O caso do espiritismo. Olha só, nem o Código Civil saiu daqui. Ele está presente ali para a gente entender essas manifestações. Onde está a diversidade de crença nas leis, em quesitos legais? Dentro dos direitos humanos, como se manifesta essa relação? Quais são os direitos possíveis desses seres humanos com a sua consciência de si e do outro nas manifestações religiosas? E entramos com o capítulo de Adriana Gomes, a judicialização do espiritismo na Primeira República, pensando a fonte, o Código Penal de 1890, e como que ele vai condenar o espiritismo. Eu não vou dar spoilers, né, frente ao capítulo em si, mas eu peço para que vocês leiam, que é muito interessante para notar o quanto isso está presente, e também para a gente aprender que, hoje em dia, essas questões devem se manifestar no sentido de agregar a diversidade e não de limitar esses pensamentos, como foi lá no final do 19. Então, aprender nesses gestos legais dentro da história do seu saber é também uma forma de nós olharmos para o passado e não fazermos uso desse passado de uma forma literal, mas criticarmos, pensarmos com alteridade sobre essas manifestações. Entramos também no capítulo de Gabriela Arumi Araki, sobre a mediunidade e espiritismo, pensando o discurso, o olhar de Cesare Lombroso sobre essa manifestação. Como que este contexto de produção enaltece essa mediunidade, esse espiritismo? Quais são essas tendências que ali se encontram? E depois, o capítulo de uma outra Gabriela, Gabriela Bertrame Vieira, que traz os hibridismos e trânsitos religiosos no Brasil, uma análise a partir do documentário Santo Forte. A gente vê aqui até uma outra fonte histórica sendo trazida, uma outra materialidade, né, de fonte histórica. O cinema, o ambiente fílmico, esta fonte de Eduardo Coutinho, que manifesta também uma hibridização. O que está presente ali que traz outras vertentes religiosas? Interessante. Outro tema, galera, as religiosidades não oficiais e a santificação. Como que uma determinada forma de prática religiosa nasce, emergencia em um determinado fator, muitas vezes de violência contra o outro, e que é agregado como uma santificação. Os milagreiros de cemitério, por exemplo. Essas questões, que inclusive em Maringá nós temos várias dessas presenças também, elas manifestam as vontades da gente ansiar por entender essas complexidades. E aí a Mari Campelo de Oliveira, ela apresenta um capítulo sobre o milagreiro de cemitério na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, uma devoção não oficial a Carlindo Dantas. Ou seja, como isso acontece, a emergência de uma religiosidade não oficial lá sendo praticada, exercida. Isso é interessante para a gente pensar essas outras formas da diversidade religiosa. E o capítulo do Lorival Andrade Júnior, que está aqui com a gente, inclusive, né, que trata das tragédias de Donar e Maria, Seca, Crime e Milagres do Sertão. Olha só, sertão paraibano, trazendo na narrativa do Lorival, que é uma narrativa encantadora, inclusive, né, que traz várias dessas vertentes ali dentro, de como o local da morte de alguém pode ser compreendido como um espaço sagrado. E ele faz isso trazendo a descrição de duas personagens que estão ali, dentro das fontes que são analisadas. E aí entramos em outra temática, os cristianismos. Sim, não há só um cristianismo, há vários cristianismos, e isso desde a Idade Média. É muito importante lembrar que até na Antiguidade Tardia, lá quando começa essa emanação dos cristianismos, nós não temos um cristianismo homogêneo. E essas tendências de diversidade, elas vão sendo condicionadas por uma história global, por um trânsito, um movimento dessas pessoas e das suas vontades em relação à crença. Aqui nós temos um capítulo do Alain Azevedo Andrade, o ultramontanismo e os desencontros com o catolicismo popular no Pará oitocentista. Como que o bispo Dom José Afonso, do Pará, aplicou o catolicismo ultramundano em sua diocese. Interessante pensar
as relações de documentos eclesiásticos, como que eles são modulados, as relações de poder, as formas de construção desses documentos como jornais, livros e relatórios, para a aplicação de uma determinada prática religiosa. E aí entramos no capítulo da Mariane Rosa Emerenciano da Silva, que está aqui com a gente, nos apresentou belamente também no início, eu agradeço muito as palavras, Mari, e traz um capítulo sobre as vivências do catolicismo, o peregrinar como experiência religiosa no Hallel, que é um movimento que traz, dentro da sua apresentação, várias questões que envolvem o peregrinar. Quem é esse peregrino que vai ao Hallel? E ela faz uma pesquisa, inclusive, de campo, com entrevistas entre 2014 e 2019, que é muito interessante de saber até a prática de pesquisa com fontes históricas de campo. Como que você faz esse relatório quase que antropológico, uma antropologia histórica, vamos dizer assim. E aí entramos em uma outra temática. Mitos, religiões e religiosidades, os seus usos. Começamos com o capítulo da Rafaela Ariente Barbieri, trazendo Exposing Satan's Underground, considerações sobre satanismo, Satã e o pânico satânico nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Que interessante pensar o satanismo como um fenômeno religioso e como que ele traz todas as suas relações ali nos Estados Unidos. Ela faz isso por meio do cinema, mas também com casos judiciais e depoimentos em programas televisivos. Então fiquem atentos caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o satanismo também. Vamos para um outro capítulo, do Rodolfo Alexandre de Melo Bastos. O Rodolfo traz aqui uma questão importantíssima para a contemporaneidade e ele quebra com aquela relação de que quem faz pesquisa sobre Idade Média só fica lá na Idade Média. Não, traz para cá os saberes clericais, notando que eles estão presentes, e isso é preocupante, muitas vezes, na aplicabilidade das leis. Ele analisa o gênero de Deus, ressonâncias de discursos clericais medievais em uma decisão judicial sobre a Lei Maria da Penha. Ali, ele pega como fonte a decisão judicial de 2007 e analisa como o juiz ataca a Lei Maria da Penha usando argumentos de discursos clericais medievais. Interessante também, para vocês notarem o quanto que essas presenças de passado são usadas, sendo necessário historiadores, historiadoras, como também outros cientistas das humanidades, para notar esses usos. E notar também a necessidade de pensar sobre como eles estão sendo usados. E aí, o meu capítulo, Mito e Magia, o veículo mágico da poética medieval, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois. Vou deixar aí para a gente conversar mais no decorrer da fala de hoje. E o último, Leonardo, Luiz e Richard André, que escreveram sobre o budismo e as ciências humanas, considerações sobre a produção acadêmica no Brasil. Aqui, eles mapeiam a historiografia sobre o budismo japonês no Brasil. O budismo também não é homogêneo. O budismo também é muito plural. Então, pegar um recorte, analisar como isso vai sendo trazido no decorrer das pesquisas historiográficas, é também um exercício de campo. Notar como que o campo da história traz essas práticas, essas operações, e que vai manifestando dentro do seu contexto outras ideias sobre esses budismos. Bem interessante, inclusive. Vejam, temos 16 capítulos, 17 autoras e autores, que trazem temas instigantes. Claro que muitos temas não estão aqui, porém, nós temos toda uma relação de diversidade não só religiosa, como de abordagens, de temas, de autores e de autoras, que fazem ali o possível dentro das suas pesquisas para se indagar sobre o mundo, para criticar esses fazeres e para pensar sobre outras relações de pesquisa. Ou seja, é muito importante a gente entender que as religiões não são puras e que elas são construções e que elas trazem relações de vivência, de intensidades, quando a gente pensa nos mitos, quando a gente pensa nos ritos, quando a gente pensa no exercício da religião. E dentro desses fazeres, nós temos pluralidades, nós temos diversidades. Dentro de uma religião, existem exercícios de passados de outras religiões, de outras práticas e culturas. E o nosso papel é tentar entender como isso acontece, como isso se manifesta dentro dos fazeres históricos,
dentro das fontes históricas, nos indagar sobre essas relações. Então, isso pode possibilitar várias perspectivas de estudo, com muita consistência no olhar sobre a realidade histórica. E é por isso que eu convido para que a gente continue ainda fazendo essas pesquisas. E quem está aqui hoje com a gente, que se indaga, que tem curiosidade, vai também, busca essas relações, conversa com a gente, né? A gente está aqui justamente para divulgar esses saberes, para trazer essas pesquisas, mas que este livro, que a gente organizou com carinho e com muita luta, porque foi dentro de uma pandemia, então a gente teve aí todo um envolvimento que estava nas relações psicológicas, nas relações políticas, nas relações de trabalho, pessoais, e que a gente vai fazendo o possível para construir, para que vocês tenham uma obra interessante para ser lida e para que vocês possam também criticar, conversar, dialogar sobre esse saber que está ali. E é assim, né, que eu fecho essa minha fala introdutória, passando para a Wanda novamente, para que ela fale um pouquinho para nós sobre o capítulo que ela desenvolveu, como que foi essa relação com a diversidade religiosa e a experiência desse primeiro capítulo que você traz ali na nossa obra. Coisa fantástica te ouvir apresentando sua leitura sobre o livro, Daniel. Deu vontade até de ler de novo, apesar da gente ter lido inúmeras vezes, né? O processo de organização de um livro é um misto de amor e ódio, né? Muito amor pelo conteúdo apresentado, né? Pelos autores, pelas contribuições, mas quem já organizou sabe dos perrengues, que é de você alinhar prazo, formatação, organização, formalidades e tudo mais, né? E que bom que pude contar com você, né? Ter você ao lado nesse processo, isso foi bastante gratificante, né? Ajudou a amenizar os percalços, né? Tenho um carinho imenso por todos os autores e as autoras que contribuíram com o livro. Inclusive, eu achei uma pena que no livro só vai a foto dos organizadores, né? Mesmo Daniel e eu sendo muito bonitos, né? Eu acho, brincadeiras à parte, que deveria ter uma foto geral dessa galera, preferencialmente depois de uma tarde juntos, numa confraternização. Ia ser bem bacana, vocês estariam convidados também, né? Mas eu quero agradecer muito o Daniel pela parceria, porque além das horas não dormidas, do tempo, da alma entregue, né? O humor, raiva, ódio investido na organização, foi um momento também de muita proximidade e conexão, né? Mas passando a minha contribuição, ontem mesmo, gente, eu estava transitando nas redes sociais, eu vi um colega que já apresentou aqui, inclusive, tem uma pesquisa belíssima, fazendo indicação de livros que ele acha importante para pensar a diversidade religiosa no Brasil. E um dos livros que estavam lá era justamente As Religiões do Rio, As Religiões no Rio, do João do Rio, né? Que eu tomo como fonte histórica para minha análise. E é uma obra, assim, que eu acho sensacional, né? Eu gosto demais, mas é uma leitura histórica, que precisa de algumas balizas para sua compreensão, como qualquer obra. Mas a do João do Rio, em especial, ela me preocupa, né? Principalmente por ser uma obra literária, né? Ele sendo um literato, a obra, ela assume, por vezes, para alguns leitores, um tom de leveza, de riso, de ficcionalidade, que pode ser muito perigosa à medida que essa leitura pode estabelecer e corroborar algumas caricaturas e estigmas, né? Então, o título do capítulo que eu contribuí para essa obra é O Mundo dos Feitiços, as crenças afro-brasileiras sobre a ótica de João do Rio. João do Rio, não sei se todo mundo conhece, é um pseudônimo pelo qual ficou conhecido Paulo Barreto, né? Nascido no Rio de Janeiro em 1981. Ele foi, assim, um dos mais proeminentes jornalistas do seu tempo, né? Deixando uma obra vasta, de difusas fronteiras com a literatura. João do Rio era autodidata, ele teve uma curta passagem pela escola, né? Então, a sua escrita inovadora na forma, no conteúdo, dentro do campo literário brasileiro, era feita a partir da sua larga erudição, diferente de outros escritores da sua época, que tinham, por exemplo, as redações como apenas um complemento financeiro às suas atividades. O João do Rio tinha no jornalismo uma profissão.
E durante 20 anos, ele se dedicou a publicar artigos, né, geralmente na forma de crônica, que registravam as suas atividades como correspondente internacional, observador do cotidiano da cidade e também crítico teatral e literário. Então, a obra do João do Rio, ela é um documento muito importante para a gente pensar a diversidade religiosa no Brasil. E o modo como a liberdade religiosa foi pensada no início da República Brasileira, né? Ele nos fornece uma espécie de mapeamento de várias crenças existentes no Rio de Janeiro no início do século XX. Dentre as religiões detectadas e apresentadas por ele, estão os feitiços, que é o termo usado por ele para se referir às religiões afro-brasileiras, a igreja positivista, os maronitas, os fisiólatras, o movimento evangélico, subdividido em igreja fluminense, presbiteriana, metodista, batista, associação cristã dos moços e adventista. O satanismo já está lá no João do Rio, subdividido em satanistas, missa negra e exorcismos, as sacerdotisas do futuro, a Nova Jerusalém, o culto ao mar, né? O espiritismo, que ele divide entre os sinceros e os exploradores, as sinagogas, né? E então a gente vê que tem uma ampla variedade de possibilidades que o João do Rio apresenta nessa obra, né? E eu tive que fazer um recorte no texto, onde eu me propus analisar as práticas religiosas afro-brasileiras e o modo como que ele retrata essas crenças. Eu tenho outros artigos publicados sobre o João do Rio, tem a dissertação da Ana Paula, que eu orientei, ela vai estar apresentando essa semana aqui também. Então, tem outras formas que vocês podem entrar em contato com outras discussões sobre esse autor. E é interessante, gente, porque o João do Rio, ao mesmo tempo em que ele nos fornece visões, descrições, testemunhos documentais sobre a presença das religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro, no início do século XX, ele também fornece elementos que vão contribuir para reforçar, atualmente, alguns estigmas e visões do período em que ele é produzido, né? Então, por que narrar as religiões? O que é essa religião para o João do Rio? Me permitam citar um trechinho. Ele diz: a religião, um misterioso sentimento, misto de terror e de esperança, a simbolização lúgubre ou alegre de um poder que não temos e almejamos ter, o desconhecido avassalador, o equívoco, o medo, a perversidade. Olha que apresentação interessante que ele faz, né? Foi dessa forma que o cronista, jornalista, literato, né, após caminhar pelas ruas da então capital brasileira, a cidade do Rio de Janeiro, definiu o termo religião. E o esforço, né, apresentado pelo João do Rio, à medida que ele vai introduzir a coletânea de reportagens, porque primeiro ele apresenta, né, reportagens no jornal e depois ele organiza essa coletânea que vai receber o título As Religiões no Rio, publicado originalmente em 1904, né? Ele vai dizer que o objetivo dele foi levantar um pouco dos mistérios das crenças nesta cidade, se referindo ao Rio. Ciente de que cada uma das religiões que ele narra, né, exigiria uma pesquisa muito mais ampla e profunda, né, ele vai justificar que ele apenas entreviu a bondade, o mal e o bizarro dos cultos, com boa fé, né? Ele ainda escreve com boa fé em francês, para ficar chique, né? Então, o João do Rio, assim como tantos outros intelectuais do século XIX, ele vai ser movido pelo que o François Hartog chamou de retórica da alteridade, né? Afinal, dizer o outro é enunciá-lo como diferente. Os esforços do João do Rio, é claro, né, de narrar, traduzir ao seu público leitor os fenômenos aos quais ele teve acesso. E ele o faz a partir do universo simbólico das próprias crenças intelectuais, morais, científicas e religiosas. À medida que ele compara para classificar, ele incide, né, na questão da comparação, que tem um lugar numa retórica de alteridade e que intervém
no que a gente pode chamar de qualidade de procedimento da tradução. Por quê? Toda comparação, né, aliás, toda tradução vem seguida de comparações classificatórias, que marcam semelhanças, mas também vão assinalar alguns desvios. Então, a narrativa que o João do Rio faz e os termos que ele escolhe para tratar, para classificar, para conceituar a religião, nos dizem muito mais sobre as crenças do João do Rio do que sobre aquilo que ele gostaria de registrar. É interessante porque o João do Rio afirma que se engana quem pensa que o Brasil é um país católico, o que seria algo positivo nesse entendimento, né? Ao contrário disso, ele quer demonstrar a presença de crenças diversas. E talvez esse seja o ponto mais importante. E na obra, chamada As Religiões no Rio, em momento algum ele fala de catolicismo. Ele fala de várias outras crenças, mas o catolicismo não. A hipótese que eu levanto é que na compreensão dele ali, né, ninguém duvidaria que o catolicismo fosse uma religião. Afinal, era acessível, visível, de fácil acesso, pública, né, obrigatória por 300 anos, pouco mais. As demais, por sua vez, com o advento da República, né, separação Estado e Igreja, elas começam timidamente a pleitear a possibilidade de existir como religiões, conforme assegurava a Constituição. Todavia, se de um lado você tem a Constituição que assegura, do outro e anteriormente você tem o Código Penal que restringe isso e criminaliza as práticas de charlatanismo e de feitiçaria. Como João do Rio se refere às religiões afro-brasileiras? Feitiço. Sobre esse aspecto, então, gente, é importante a gente considerar também, né, e acho que hoje a gente consegue falar melhor sobre isso, que o racismo epistemológico é uma dobra do desvio existencial incutido a populações não brancas, né? Então, dentro de uma lógica colonial, não se trata apenas de matar, de escravizar corpos, mas de exterminar as sabedorias, realizar epistemicídios e exercer um biopoder, me referindo ao Rufino, né? O João do Rio, ele embasa a autoridade dele para explicar a religião dos africanos e dos seus descendentes pelo tempo em que ele se dispôs a ficar entre os adeptos. E aí ele diz assim: vivi 3 meses no meio dos feiticeiros, cuja vida se finge desconhecer, mas que se conhece na alucinação de uma dor ou da ambição. E julgo que seria mais interessante, como patologia social, estudar de preferência os mercadores da paspalice ou os que lá vão buscar consolo. Eu acho essa fala interessante, né? Porque, de certa forma, remete a algo que a gente ainda encontra na nossa sociedade contemporânea, né? Uma tendência das pessoas a dizerem que não conhecem as práticas afro-brasileiras, não sei, nunca ouvi falar, né? Mas em situações de doença, de desespero, de uma necessidade, buscar, né, essas práticas. Então, ele já está dizendo que isso está acontecendo ali desde o 19, mas que as pessoas não conseguem assumir isso publicamente. Só que toda a narrativa do João do Rio se dá em tom de descrença e de desqualificação da prática, né? Na presunção dele de compreender as crenças afro-brasileiras, por ter visitado algumas casas e alguns feiticeiros por 3 meses, né? Ainda que por poucos instantes e curtas conversas, né? Isso ocorre, gente, de certa forma, porque a gente vai perceber que existe uma gramática colonial que opera de forma bastante sofisticada, né, como o Rufino já alertava, na produção de não existências, na hierarquização de saberes, nas classificações sociais. Então, é importante a gente fazer essa leitura crítica da obra, percebendo esses aspectos. O acesso que o João do Rio teve às religiões afro-brasileiras só foi possível, olha que interessante, por conta de um informante, que na obra é apresentada como Negro Antônio,
né? Se por um lado é interessante porque ele traz a existência, o uso de um informante para a produção da narrativa jornalística, por outro lado, é interessante porque quem conhece os espaços que o João do Rio vai visitar é o Negro Antônio. Quem tem acesso, sabe das normas, sabe das formas de condução, o que pode, o que não pode, o que dizer, o que não fazer, é o Negro Antônio. É ele quem, de fato, possui intimidade com as ruas, com as pessoas que são apresentadas na narrativa do João do Rio. É ele que explica o que o João do Rio coloca ali. Mas a obra é do João do Rio, né? É quase aquela questão lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde quem cozinha é a tia Anastácia, mas o livro de receita sai no nome da dona Benta. Percebem essa dinâmica, né? Então, a gente vê que a sabedoria e o conhecimento do Antônio, todavia, né, desde o início vão ser desqualificadas e minimizadas pelo João do Rio, né? É o Antônio quem conhece, que é familiarizado, né? É ele que detém o conhecimento, mas não é possível que ele produza a reportagem, né? E quem acaba, né, a forma que o João do Rio lida com esse distanciamento é dizendo que o Antônio só tem respeito pelo dinheiro e pelo álcool. Ele fala muito dessa busca dos afrodescendentes pelo dinheiro e pelo álcool, que é uma prática muito recorrente ainda na forma que as pessoas se referem às crianças afro-brasileiras. Essa sentença inicial sobre o Antônio, né, que é descrito como um negro inteligente e vivaz, perpassa as descrições posteriores do João do Rio do que se refere às crianças afro-brasileiras. São alcoólatras e fazem qualquer coisa por dinheiro. É desse lugar que o João do Rio exerce a sua autoridade, o seu poder. Ele tem dinheiro, ele pode pagar pelas informações e ele se orgulha disso, né? Então, é muito interessante porque as narrativas tendem a olhar para um aspecto da curiosidade do João do Rio, né, em relação a essas crenças. É claro que é extremamente importante porque, de outra forma, a gente não teria acesso a esses relatos contextuais, mas são relatos sem empatia à cultura africana e sua religiosidade. Né? É uma análise que não considera condições socioeconômicas, políticos, sociais do país, né? Então, de certa forma, ele vai depreciar os sujeitos, né, que ele vai encontrando no que se refere às crianças afro-brasileiras. Quando ele vai falar de outras, o discurso muda completamente, né? Quando ele fala, por exemplo, da Federação Espírita, os olhos dele se enchem, né? Porque aí você está num espaço central, bonito. Ele até fala que o cheiro é diferente, né? Mas quando ele fala dos afro-brasileiros, ele descreve como preguiçosos, né? Algumas citações. Ele fala: alguns velhos passam a vida sentados a dormitar. Outros mais malandros passam a existência deitados nos sofás. São loucos. Os transeuntes honestos que passeiam na rua com indiferença não imaginam sequer as cenas da sapetrie africana passada por trás das rótulas sujas, né? Sapetrie é uma clínica psiquiátrica francesa, ele compara isso, né? As iaôs, que são as filhas de santo, abundam nessa Babel da crença, fornecem auspício a sua cota de loucura, propagam a histeria entre as senhoras honestas e as cocotes, exploram, são exploradas, vivem da crendice e se alimentam do cafetismo inconsciente, né? Alcoólatras. As iaôs são demoníacas, são grandes farcistas da raça preta, as obsedadas, delirantes. Então, ele vai trazendo toda essa narrativa num misto de pantomima, de álcool, mancebo, né? Trazendo essa ideia de sangue, de morte, de miragem, de manipulação, de loucura, a cachaça circulando sem cessar, sabe? A busca pelo dinheiro, pelo jogo, pela manipulação. Então, gente, para além da historicidade, óbvio, né? João do Rio é um sujeito do seu tempo. Mas, para além dessa historicidade, é preciso reconhecer
também que é a nossa responsabilidade assumir a emergência e a credibilização de outros saberes, né? Fazendo uma espécie de reposicionamento histórico daqueles que os praticam. E é por isso que a diversidade religiosa ela se apresenta como um tema urgente a ser discutido, inclusive do ponto de vista acadêmico, que continua perpetuando eurocentrismo, né? Parte dos intelectuais brasileiros, que ao modo do João do Rio, ainda tentam enxergar dentro, né, pensando um pouco na Djamila Ribeiro, dentro do seu espelho narcísico, uma intelectualidade europeia romantizada, desprezando grupos, desprezando saberes, desprezando etnias, desprezando culturas que compõem o próprio país, né? Então, é nossa função alertar para a forma que esses discursos, essas intolerâncias se estabelecem. Mas sabem quais são os pontos que eu julgo mais importantes nessa análise que eu estabeleço? Não sabem, né? Então, participem do evento inteiro, ganhem um e-book ao final, leiam um capítulo e descubram, porque tudo isso foi apenas para ganhar a atenção de vocês, e agora o Daniel vai fazer o mesmo. Obrigado, Wanda. Muito interessante, nossa, essa relação das crenças, né? E como que o falar sobre o outro é falar de você também, né? Essa retórica da alteridade do Hartog. Fiquei pensando várias coisas aqui, nossa. E dentro dessa tendência, né, o que pensar de diversidade religiosa e história no trabalho que eu desenvolvi ali no capítulo deste livro, né? Um capítulo que foi construído pensando uma relação entre mito e magia e o período medieval, né? Um período que, inclusive, existe uma discussão tremenda sobre a nomenclatura, ainda mais sobre essas relações do eurocentrismo, sobre a colonialidade do saber historiográfico das ciências humanas sobre a Idade Média, né? A ideia de buscar na Idade Média a centralização da Europa ou a origem da Europa, tudo isso vem sendo criticado enormemente, com uma contribuição, inclusive, dos estudos subalternos, dos estudos decoloniais e do pós-colonialismo também, né? Trazendo todas as vertentes aí para que a gente consiga olhar para uma outra Idade Média, para uma outra antiguidade, inclusive. E quando a gente pensa essa diversidade religiosa, né, e é interessante aqui porque a Wanda traz muito essa relação do Brasil, esse contato com a África também, e eu trago uma vertente de alteridade em relação às fontes históricas, a um passado remoto, a um passado que vai para a antiguidade, que vai para a Idade Média, e que ao mesmo tempo ele vem e volta constantemente. Ele vai e volta, na verdade, né? Senão ele só fica vindo. E essas relações, elas são sempre enaltecidas, trazidas, às vezes por grupos específicos que lutam por um viés, muitas vezes, supremacistas, relacionando uma ideia medieval de compreensão, muitas vezes iluminista, e que vai trazendo essas relações. Então, quando a gente pensa em diversidade religiosa e a gente olha para a antiguidade e para o medievo, a gente faz um exercício de alteridade. A gente sempre faz isso, né, com as fontes históricas. Quando a gente olha para esse passado remoto, às vezes a gente se esquece da temporalidade, do recuo em relação a esses povos. De quantos 1000 anos, às vezes, nos separam deles. Às vezes, falar de 70 anos atrás já é difícil. 30, 10. Agora, quando a gente faz um exercício longínquo, a gente tem que ter essa relação de cuidado com esses povos, com essas práticas, com as ideias que estão ali colocadas em fontes muito distantes de nós. Lembrando de Egito Antigo, a gente quase esquece de 3 milênios de exercício de várias religiões, de várias diversidades. Não há uma mitologia egípcia somente. Há várias mitologias egípcias. Há várias tendências do crer, da operacionalidade da magia que estão ali colocadas. Quando a gente pensa em Grécia, e muitas vezes na relação dos saberes do século XIX, e até mesmo na historiografia ali da década de 30, 40, a relação é quase de uma nação, de um país com identidade, com ideias comuns, sendo que Grécia nem na terminologia era utilizada em si. Nós temos helenos que estão ali colocados, cidades-estados com identidades culturais e diversidades religiosas. Quando a gente fala em mitologia grega, numa totalidade, dá a impressão de uma homogeneidade. E quando a gente vai investigar essa mitologia, e quando a gente vai olhar
para esses escritos, ou às vezes até para as imagens, né, para as esculturas, para aquilo que fica, para os cacos do passado que a gente vai colhendo para tentar transformar em uma relação de escultura ou de imagem, a gente percebe o quão complexo é aquele passado, o quão complexo é aquela energia, e que muitas vezes o exercício de construir uma homogeneidade fez parte do mito das nações europeu, de criar uma ideia de que eles descendem dos gregos, porque a filosofia estava lá, não estava na África, né? Não estava no Oriente, na Índia, não estava sendo trazida pela China, não, ela estava ali, ela se manifestava somente lá. A ideia que vai sendo passada e que traz essa relação fortemente colocada. Pensar diversidade ali é pensar essas relações, essas complexidades. É você olhar para uma fonte histórica do século VII, vamos pensar inclusive o islamismo como o Corão, pensar como ela vai ser posta e escrita ali na Arábia, e essa tendência que vai sendo construída em nome das recitações que o profeta fazia, vai tomando uma outra dimensão, sendo que aquele Corão é também dimensionado por várias perspectivas persas, por perspectivas judaicas, por perspectivas cristãs. Religiões abramânicas, a gente chama, né? Essas tendências que provêm desse mesmo alicerce. E essas construções nos mostram uma diversidade. Ou seja, o islamismo é diverso, assim como o cristianismo. E na Idade Média também é assim. Às vezes a gente aprende como se fosse uma coisa homogênea, que vai dominando toda a África e que vai chegando até a Península Ibérica e que domina também a região do Império Persa. Mas quando a gente olha e a gente é apresentado a várias práticas, sendo que, necessariamente, não há somente uma africanização do Islã, como também uma islamização da África, vamos assim dizer, do norte, né? Então, nós temos o quê? Uma transformação de práticas de islamismos diferentes, que estão ali relacionados. Não é apenas um. Na mesma época do que vai ser considerado como cruzadas no século XIII, né, isso não é imediato, também traz várias vertentes de um cristianismo. E a gente quase que começa a acreditar que havia um papa maligno coordenando tudo. Não, porque vão descer, todas as tropas vão dominar, todos os alicerces, porque eu mando aqui, assim como eu mando ali, assim como eu mando em toda a Europa. E quando a gente olha para as fontes, a gente percebe que os reis muitas vezes estão nem aí para o Papa, muitas vezes não querem nem saber do que ele está falando, e entram em confronto porque eles querem dizer o que o cristianismo deve ser. Então vejam o quão complexa é a história. E mesmo que eu esteja falando da Idade Média, da Antiguidade, com um tanto de cuidado, mas também generalizando, né? A gente tem que reconhecer essas dimensões, a gente pode notar isso em qualquer outra temporalidade histórica. A gente pode se perguntar sobre as fontes e essa alteridade em qualquer outra temporalidade. Dentro do Dante, que é aí o aspecto da minha fonte de pesquisa, a Divina Comédia de Dante, nós temos uma obra do século XIV, que foi escrita por um poeta que vivenciava ideias que estavam ali formigando na Itália. E que, ao mesmo tempo, ele ouvia o Papa e dizia: não concordo, não quero as coisas desse jeito, quero diferente. Ele emana na obra dele um tipo de cristianismo que está agregado com várias relações religiosas. Árabes, hindus, presenças greco-romanas que estão ali emergenciando na Divina Comédia. E quando eu olho para aquela obra, eu fico me perguntando, nossa, como que eles instituíram isso como uma ideia de cristianismo quase que absoluto, sendo que há várias presenças e leituras sobre o passado pagão que complementam a visão do poeta, ou às vezes até tiram de lado algumas presenças cristãs. É o caso de enaltecer, por exemplo, Catão como aquele que guarda o portão do purgatório, ou de enaltecer figuras do paganismo no paraíso. Essas relações que o Dante vai trazendo, e ele é corajoso e ambicioso também, para o momento histórico dele ali colocado, ele faz com todo um cuidado de agenciamento e de escrita. Usa da linguagem e usa para compreender a relação de palavra e imagem de uma forma que elas estão juntas. É muito importante, quando a gente olha para essas fontes, se perguntar como eles entendiam a religião, como eles entendiam o mito. E quando a gente olha e pensa, será que é possível fazer uma história religiosa da Idade Média?
uma história sobre a religião na Idade Média? Quem vai se perguntar isso é o Jean-Claude Schmitt, em um dos seus livros, lançado em 2001. E ele vai concluir que é perigoso. É perigoso olhar para a Idade Média e dizer há uma religião ali, há religiões ali. Até porque a ideia de religio, ou religare, era condicionada àquele que pratica a fé e tem uma relação com Deus, e não necessariamente a instituição como um todo. E não necessariamente como esse alicerce moderno vai instituir no iluminismo como uma ideia de religião, que o próprio cristianismo, inclusive, vai modular. Então, quando a gente olha para essas terminologias, isso é um papel que, inclusive, a decolonialidade tem feito bastante, né, os estudos decoloniais, é pensar aquele universo, aquela cultura, as suas conexões, as indagações. Então, é claro, religião, mito, quando eu olho para o Dante, são operatórios, conceitos operatórios, para eu tentar compreender a dinâmica dos vestígios do passado que lá estão. Não é como Dante via o mito ou via a religião, mas é como eu, enquanto estudioso das religiões, entendo essa perspectiva da religião e do mito, e como que elas estão presentes ali naquela narrativa. E qual que é a minha questão? Dentro deste capítulo, que aconselho vocês a lerem, inclusive, eu me pergunto sobre mito e magia. Mas eu não estou falando sobre o mito e a magia como eram entendidos na Idade Média. Eu estou pensando a filosofia da linguagem em relação à ideia de magia e a filosofia mitológica em relação a uma construção de narrativa mítica. E a pergunta é: há um veículo mágico dimensionado na poética medieval? É possível olhar a construção da narrativa por meio de uma linguagem criadora e não significadora? É possível olhar para o poeta como aquele que agencia e operacionaliza a linguagem para criar o mundo, ou uma mitologia, ou uma crença em específico? É possível pensar ali uma linguagem que cria e, ao criar, dinamiza e enaltece uma forma de prática? Essa é a questão que eu me coloco. E aí eu vou para os filósofos da linguagem, como Walter Benjamin, penso literatura com Hans Ulrich Gumbrich, para tentar entender se há essa dinâmica. E como eu faço isso? Olhando para uma das partes da Divina Comédia, chamada de Paraíso, ou Paradiso, em italiano. Quando eu olho aquela obra na sua língua toscana do século XIV, eu começo a perceber e buscar como que o Dante usa a linguagem, mas como ele fala da linguagem. Há ou não vocábulos que se referenciam à linguagem? Há vocábulos sobre números, que também é uma linguagem? Ele fala sobre numerologia? Como ele lê os números? Como essa magia acontece? E aí eu percebo em alguns cantos a dinâmica do Dante em relação à língua. E eu percebo que talvez exista essa operação de um veículo mágico. E o que é isso, veículo mágico da poética? É quando o operador, o agente que está construindo a narrativa, consegue modular as palavras como nomes criadores, que criam por meio de um contato de leitura espiritual. Ele lê os antigos, entende os antigos como manifestação da sabedoria. Ele lê as imagens medievais e entende as imagens como manifestação de uma sabedoria. E aí, lá na comédia, ele revela essas relações. Ao ler Ovídio, ao ler a Eneida de Virgílio, ao ler outras obras latinas, o Dante se preocupa em entender quais são os vestígios do divino que lá estão, como eles estão sendo apresentados, e os revela na obra Divina Comédia. Então ele faz uma linguagem criadora revelacionista, por meio do acesso do paganismo e também das práticas operatórias da religião cristã. Então há uma tradição judaico-cristã do verbo criador e há esta tendência de buscar o poder das musas para enaltecer o poder da linguagem. E ele fala isso letra a letra. Quero buscar nas musas vosso poder, enalteça a minha mensagem, para que todos possam escutar. Ele está falando das musas greco-romanas. Ele está falando delas ali, daquelas mulheres que traziam o saber para os poetas. E ele quer tentar entender esse saber. Então, o que a gente entende? Que a obra ela é toda construída de forma numerológica. Número 33,
super simbólico e presente em todas as dimensões da obra. Pai, Filho e Espírito Santo, morte, renascimento e vida. Nós temos aqui tendências mitológicas presentes nessas relações de escrita. Além disso, o número 10, também enaltecido principalmente no paraíso. 7 planetas, as estrelas fixas, o empírio e depois Deus. A cabala judaica está presente ali. O acesso ao conhecimento por cada uma das esferas para então chegar e tentar encontrar com Deus, que para Dante é quase um sinônimo de sabedoria. É como se ele passasse toda a trajetória da Divina Comédia, inferno, purgatório e paraíso, aprendendo num rito iniciático como ele vai alcançar a sabedoria de Deus. E ele precisa passar pelo paganismo e ele precisa passar pelos alicerces do cristianismo, para então entender que o conhecimento e a sua completude vão, por meio dos seus vestígios, dar e enaltecer a figura mitológica de Deus. Então, essa tendência nos mostra uma complexidade interessantíssima de vasculhar. E quando eu leio o Paraíso e foco em algumas dimensões, eu encontro textos do Dante que ele diz o seguinte, lá no canto 18. Ó pegasianas musas, que inspirais os homens e os fazeis sobreviver, e as cidades e reinos ilustrais, ajudai-me apenas a descrever aquelas letras, tais como eu as vi. Nos meus versos, mostrai vosso poder. 35 sinais contei ali, entre consoantes e vogais. Por fim, suas partes distintas traduzi. Diligite e justitia. Era assim, com o verbo e o nome, o dístico gravado. Qui e justicas terram, vinha enfim. Essa relação que o Dante descreve são as almas que estão presentes na esfera de Júpiter, as almas dos príncipes, que foram bondosos com os seus súditos e que trazem ali uma tendência. Eles aparecem para o Dante e eles começam a formar com as almas deles mesmos, letras, que formam esta frase que eu li para vocês. Essas letras, quando formam a frase, então vejam o uso da linguagem como agenciador criador, porque ele usa da linguagem para criar. As almas criam. E a partir daquele momento, quando a palavra se forma, as almas se transformam numa águia gigante. A letra M é a final, ela se transforma numa águia e sobrevoa os peregrinos que lá estão. A partir desse momento, nós notamos um saber neoplatônico e hermético, que está condicionado a esse acesso da figura simbólica dessa águia, que se forma no conhecimento das almas justas, dos príncipes, ou seja, um símbolo de justiça. Nos bestiários medievais do século XII e XIII, a ideia que está ali é de uma águia que voa, é assim que eles descrevem, vai até os céus, encontra o sol, se fortalece, queima suas penas e desce quase como um cometa até as águas. Quica 3 vezes, ou mergulha 3 vezes, e ao mergulhar 3 vezes, sobe novamente como um ser vivo. A ideia que eles tinham é que você precisa chegar o mais próximo possível daquela estrela que é Deus. E ao alcançar a sabedoria, se arremessar, sobreviver 3 vezes, para então enaltecer o seu renascimento. Vejam que esse saber não é só cristão. Ele tem um agenciamento de olhar para a natureza, de olhar para a materialidade. Então, aí, uma hibridização de aspectos mitológicos e religiosos. E o cristianismo vai usando esses fatores também. E eu não estou falando de um cristianismo total, mas de cristianismos que vão alicerçando isso, como práticas que vão ser conhecidas como heréticas. Ou seja, é a perspectiva cristã olhando para outras práticas e dizendo, são hereges. Lembrem-se sempre disso. Não há heresia se a gente olha sobre a perspectiva da história das religiões, olhando essas práticas ali. Porque a heresia é somente se a gente for analisar como o cristianismo pensa essas práticas. Agora, se a gente vai para elas, a gente tem que tomar o cuidado necessário para pensar que é uma diversidade religiosa que está sendo condenada e que está sendo violentada em um determinado período histórico. Como isso acontece? E o Dante traz esses mistérios da linguagem criadora, usando dos números, usando dos aspectos da língua e mostrando um poder específico na criação. Isso acontece também na quinta esfera, quando necessariamente
As almas vão aparecendo conforme Catiaguida, que é um amigo de Dante, vai nomeando elas. Ele dá o nome, a alma aparece como um relâmpago na descrição. Basta a gente lembrar que palavras como spell, na língua inglesa, é enfeitiçar e é soletrar. As relações da prática da magia e da palavra, elas encantam e também criam. E o Dante alicerça um veículo mágico da poética medieval, mostrando 3 etapas aqui, que depois vocês, quando forem ler o capítulo, vão conseguir entender um pouquinho melhor essa dinâmica, que nos mostram sobre a relação com o mundo, como Dante lê o mundo, ou como os medievais, e aí pensando principalmente a patrística, lia no mundo um conhecimento neoplatônico como vestígio divino. Segunda, como liam os antigos e os saberes do paganismo e usavam deles como dísticos, que vão simbolizar uma revelação divina. E terceiro, o Dante, ou qualquer personagem de uma narrativa mítica, enquanto agente criador, que usa da linguagem como mecanismo da criação e não como um processo de significação, já que ele está se unindo à relação com o objeto e não se distanciando. Ele pensa o mundo e pensa a espiritualidade por meio da essência espiritual das coisas, uma área que nos chama atenção na filosofia de Walter Benjamin. Então, o que eu planejei para falar aqui para vocês foi de uma forma assim balanceada, né, trazendo várias questões, principalmente da diversidade religiosa, mas principalmente para que vocês possam se indagar, se questionar sobre o universo antigo e medieval e pensar como que necessariamente esses usos do passado se manifestam no nosso cotidiano, como a gente pensa esses universos ou como nos ensinaram a pensar esses universos, que é bem interessante. Mas eu agradeço a possibilidade de falar com vocês sobre o meu capítulo. Passo para a Wanda, inclusive, para ela continuar. Sempre muito bom te ouvir, Dani. Sempre aprendo muito com você. Então, pessoal, vocês viram que tem toda uma possibilidade, né? O livro é bastante rico. Enquanto o Dani estava apresentando, eu estava pensando, né, em algo que a gente discutiu bastante, como que o livro é bastante rico no tipo de documentação que os autores trabalham, nos recortes temporais, nos recortes espaciais, nas denominações abordadas, as práticas religiosas, as abordagens eleitas para tratar determinados temas, né? Então, é um material muito bacana, gente. E para me encaminhar... Com toda certeza. Acontece em eventos ao vivo. Então, peraí que eu perdi o raciocínio. Voltando aqui, gente. Então, assim, me encaminhando, né, para concluir, Daniel e eu, a gente, professor, né, a gente fala, se deixar, a gente vai até amanhã aqui falando. Mas me encaminhando para a conclusão, né, eu queria lembrar uma discussão que o Diogo Pires Aurélio traz quando ele produz o verbete tolerância/intolerância da enciclopédia Einaudi, que é uma discussão que no grupo de pesquisa a gente gosta de usar bastante, né? Ele trata tolerância e intolerância como sinônimos, né? E ele aponta justamente para as dificuldades que existem em diferenciar esses dois termos, tolerância e intolerância. Ele vai dizer que a ambivalência do conceito de tolerância, por assim dizer, está inscrita na etimologia da palavra, né? Tolerare significaria nada mais, nada antes de mais nada, né? Sofrer, suportar, pacientemente, né? Mas significa também sustentar, no sentido de alimentar alguém ou aguentar, né? Como quando dizem que um navio tolera até 300 toneladas. Historicamente, o termo ainda aparece como paciência, dissimulação, sofrimento, ora como vigor de ânimo para sofrer coisas dificultosas e duras, né? Distante dessa acepção positiva, imaginada, tolera-se aquilo que se quer destruir. É com essa prática de tolerância e não de respeito, né,
que a gente vê. Leituras, né? A gente pode pensar no João do Rio, mas eu confesso que o que menos me comove, né, é o século XIX, mas como o século XXI, né, projeta os seus limites e os seus anseios, muitas vezes, em populações com culturas diferentes, com religiões diferentes, disfarçando na sua dificuldade ou incapacidade de compreender a cultura que analisa e mais ainda de se reconhecer nela. Então, superar esses estigmas, esses estereótipos, esses preconceitos, né? Eles são fundamentais, superar esses racismos, são premissas fundamentais necessárias para a construção de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade séria. E eu realmente acredito que o conhecimento pode contribuir para a gente superar essas crenças limitantes. Nem sempre essas leituras equivocadas são sinônimo de má fé. É claro que eu não estou falando de agentes políticos que se utilizam de má fé, mas eu estou falando de pessoas comuns do nosso cotidiano que reproduzem pensamentos simplesmente porque não pararam para pensar sobre. E é nesse sentido que eu acredito que o trabalho que a gente faz e que o livro que a gente apresenta tem muito a contribuir nessa jornada de pensar diversidade religiosa com seriedade e com respeito, né? E nesse sentido, eu quero ressaltar, meu muito obrigada, né, aos autores que somaram nesse processo. O Alan eu ainda não conheço pessoalmente, mas fiquei bem feliz que ele vai fazer uma fala nessa dinâmica. O Rodolfo, que já apresentou aqui e que faz parte de um grupo de pesquisa que eu aprendi a gostar demais, que é o Meridiano, formado por pessoas, né, também maravilhosas, que acolheram pessoas que eu amo, como Dani e a Rafaela, que também é autora. Dani é o professor Daniel, tá, gente? Ele é mais sério que eu tenho que me controlar aqui. A Rafa também começou a trajetória aqui com a gente, ao Sovou, sempre volto quando possível. O Lorival, o Cairo, a Adriana, o Richard, são colegas e amigos que atuam já na docência, na pós-graduação, que produzem demais, né? E o que eu mais admiro neles é o engajamento. São pessoas profissionais seríssimos, que têm um respeito absurdo pelos objetos de estudo, que somam sempre, né? A Mari, o André, conheci no Rio Grande do Norte, junto com o Lorival, fazem pesquisas muito importantes na área de história dos sertões, né? Sério, gente, sempre que eu vejo as pesquisas que o Lorival orienta, um universo novo se abre, assim, né? Na verdade, é essa sensação que eu tenho lendo esse livro, né? Essa sensação de abertura para inúmeras possibilidades, crenças, recortes históricos para pensá-las, né? Abordagens, leituras possíveis. Isso é muito bacana. E claro, né? Tem autores que eu sou muito suspeita para falar deles, né? Por estar diretamente relacionada à pesquisa, mas que são Ana Paula, que atua no Núcleo de Educação aqui de Maringá, uma profissional que tem uma entrega maravilhosa pela educação, a Laís, que além da pesquisa tem uma atuação artística, religiosa, militante muito importante junto ao Maracatu aqui em Maringá, a Gabriela Bertrame, né, que defendeu há pouco tempo e foi recentemente aprovada no doutorado, inclusive, né, vai continuar aqui com a gente por um tempo, enchendo meu coração com mais um pouco de Eduardo Coutinho. A Harumi, que fechou recentemente a dissertação, que está belíssima, vai defender logo mais. A Mariane, que todos vocês conhecem, né, que segura, não sozinha, mas estruturalmente esse rojão aqui, né? Muito obrigado, Mari. E o Léo, que recentemente foi aprovado também um concurso público para professor e vai contribuir imensamente no ensino, já está contribuindo, né? Então, é um time maravilhoso. Gratidão, Dani, né? E a cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, para ouvir a gente, eu repito sempre, né? Nada disso faz sentido se vocês não estiverem abertos a dialogar conosco, né? Então, muito obrigada. Aproveitem cada dia, cada palestra dessa semana, aproveitem os nossos eventos, até porque esse ano nós seguimos no formato digital, remoto, mas 2023 a gente vai ter que repensar um pouco das formas de
atuação. Então, apreciem sem moderação tudo que esse grupo maravilhoso tiver para oferecer para vocês. Dani, manda ver. Acho que eu quero agradecer, né, também a cada uma de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? É uma vitória para a gente, né, frente a todas as diversidades que a gente passou, né, e todas essas relações que a gente encontra aqui. Eu estou incluindo realmente todo mundo que aqui está. E esse trabalho conjunto, esse trabalho colaborativo que a gente faz e o aspecto de divulgação, né, de estar aqui hoje falando com vocês, de ter uma semana, um ciclo aí de palestras de cada uma que cooperou com o seu conhecimento, com a sua pesquisa, para poder divulgar para vocês, para o público que aqui se inscreveu. Então, aproveitem esses universos, aproveitem essas possibilidades. Lembre-se também que mesmo quando se volta o presencial, as universidades, elas também têm esse agenciamento lá dentro. Ciclos de palestras, conversas, que vocês podem ir, que vocês podem se inscrever, que podem participar. Então, não é um universo que deve ficar contido. A gente não quer isso. A gente quer que isso se abra e que vocês possam também utilizar esse espaço público, né, que é pelo qual a gente luta tanto. Então, agradeço muito a presença de todos, todas e todes, né? Fico muito feliz pelo lançamento do livro junto com uma amiga tão bela, carinhosa, né? Eu fico muito feliz, Wanda, de poder estar aqui com você hoje e com os demais que estão no livro, né? Alguns eu não conheço também, né? Mas alguns outros ali eu conheço, já vi pesquisa, já vi comunicações, então eu tenho acompanhado o trabalho de muitos que estão ali e fico muito feliz por isso, né? Que a nossa trajetória sempre possibilite encontrar novas pessoas, diversidade no nosso caminho e muita alegria, respeitabilidade e principalmente empatia.